Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 24 de novembro, nos reunimos para mais uma noite de oração, pacto de oração, um tempo em que nós colocamos as nossas preces diante de Deus, um tempo em que nós fazemos os nossos compromissos de oração e colocamos a nossa perseverança na presença de Deus como uma forma de honrar a Deus. Então você que tem nos acompanhado nessa caminhada de oração, quero convidar você a estar comigo agora em oração, em espírito de oração e de adoração, para termos esse momento na presença do Pai. Vamos orar? Deus bendito, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus presente em nossas vidas, temos sido muito bem cuidados por Ti. As Tuas mãos estão posicionadas sobre nós para nos amparar, para nos sustentar, para nos guiar pelo caminho, Senhor, e nós Te bendizemos por isso e pedimos, ó Pai, a Tua bênção e o Teu cuidado sobre este tempo que vamos passar na Tua presença, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração para recebermos a Tua palavra e que também a nossa oração seja guiada pelo Teu Espírito Santo para que possamos orar segundo a Tua vontade, para que possamos orar segundo a Tua palavra, ó Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão cultuando comigo nesta hora, Pai, que a vida deles seja preenchida pela Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua graça, que a casa de cada irmão, de cada irmã seja cheia da Tua glória, da Tua presença, da Tua paz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar essa canção com você, uma canção que eu já cantei há algum tempo atrás, que é a canção da Ludmilla, que fala sobre os sonhos de Deus. Hoje a nossa reflexão tem a ver com sonhos, então essa canção tem muito a dizer a nós, porque ela nos traz uma mensagem de força, de fé, uma mensagem que nos leva a pensar que não podemos parar, temos que seguir adiante, porque temos um Deus que é por nós. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a unção de Deus, o poder de Deus na sua vida, para que você continue caminhando e sonhando os sonhos de Deus para você, em nome de Jesus. Nossa reflexão de hoje está no primeiro livro de Samuel, a história de Ana. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. Se você tiver com a sua Bíblia aí, então, abra em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada, estou orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Irmãos, quem era essa mulher que parecia estar bêbada na presença de Deus? O que é que ela estava fazendo ali? Você sabe que o nome dela era Ana, você sabe que o marido dela se chamava Eucana, era uma mulher normal, como todas as mulheres hebreias daquela época, cuidava da sua casa, cuidava de todas as atividades domésticas, né, do dia a dia, da comida, das criações do seu marido, cuidava da roupa, de tudo que dizia respeito à casa, né? Seu dia a dia não era diferente de qualquer outra mulher israelita daquela época. Havia apenas um detalhe na vida de Ana, que fazia, na verdade, toda a diferença. Ela não podia ter filhos.
E na sua cultura, o fato de não poder ter filhos era algo extremamente difícil, algo penoso, algo que trazia um rótulo depreciativo para a mulher. Era motivo de preconceito, era motivo inclusive de deboche. E essa situação entristecia muito o coração de Ana. Aquela mulher possuía um grande problema. Só que hoje nós vamos ver que não existe problema tão grande para o nosso Deus e não existe sonho que Ele não possa realizar. Eu já quero adiantar para você que Deus deu forças para Ana até o momento em que ela conseguiu alcançar o milagre de ser mãe. Então você já conhece a história, a história de Ana é uma história muito conhecida, então você já conhece o desfecho. Então adiantar aqui o desfecho da história não tira a graça da história, né? Não é como contar o final de um filme que você não conhece. Então você sabe que Ana tinha um problema, um sério problema, mas que Deus atuou com graça e poder na vida dela, e ela acabou sendo mãe e recebeu essa bênção maravilhosa. Mas eu quero caminhar nessa história com você, apontando alguns fatos da vida de Ana e extraindo algumas lições da história de Ana para as nossas vidas. Como se não bastasse a tristeza por ser estéril, Penina, a outra esposa de Eucana, não a deixava em paz. Você deve saber que naquela época existia uma permissão para que os homens israelitas pudessem ter mais de uma mulher. Deus, obviamente, não aprovava isso, não se agradava com isso, mas a lei dos homens permitia que isso acontecesse. Então, Eucana tinha duas esposas, que era Ana e Penina. E Penina não deixava Ana em paz. Ela tinha filhos, né? E por isso provocava e humilhava Ana constantemente. E aí eu fico, irmãos e irmãs, imaginando as provocações que talvez surgiam ali no dia a dia de Ana, tipo: ei Ana, vem aqui ajudar com a louça da casa, já que você não tem nada para fazer, já que você não tem filhos para cuidar. E aí talvez ela pegasse até mais pesado, né? Ei criança, se depender de Ana, vocês não vão ter irmãozinhos para fazer aquele time de futebol, né? Se é que futebol existia, e assim por diante, né? A Penina era cruel e sempre tocava no ponto fraco de Ana, porque ter um filho era o sonho da vida de Ana. Só que o fato, irmãos e irmãs, é que Ana aguentava firme toda aquela situação. Na verdade, no primeiro momento, Ana ficava impactada, ela chorava, não tinha vontade de se alimentar. Você vê isso na narrativa bíblica, né? Mas depois ela buscava a Deus em oração e era fortalecida pelo Senhor. E a gente precisa olhar para essa situação e tentar aplicar ela para a nossa vida, pensando que talvez eu e você estejamos vivenciando uma situação parecida com a de Ana. Talvez haja pessoas hoje ridicularizando seus sonhos. Ana tinha um sonho que na sua época era impossível de ser realizado se não fosse por um milagre. E ela era ridicularizada por isso. E talvez haja pessoas hoje ridicularizando os seus sonhos, ridicularizando os seus projetos pessoais. Pode ser que você esteja sendo humilhado por causa dos seus ideais de vida, por causa das suas posturas, por causa das suas decisões. É triste ver isso acontecendo, mas eu quero incentivar você a viver como Ana. Ela não escondeu a sua tristeza, ela não escondeu a sua vergonha, ela não fingiu que nada estava acontecendo, só que ela apresentava tudo isso para Deus.
ela colocava as suas tristezas, ela colocava as suas decepções na presença de Deus, ela não estampava um sorriso falso no rosto, ela demonstrava assim a sua tristeza, mas ela colocava essa tristeza na presença do Pai, que a fortalecia a cada dia. Sabe, meu irmão, Deus quer fortalecer você também. Minha irmã, Deus quer fortalecer você também contra as provocações que surgem no dia a dia, contra tudo aquilo que se levanta contra você, na realização dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, das suas tomadas de decisões. Geralmente, quando nós resolvemos assumir uma postura radical nos princípios de Cristo, uma postura radical num projeto de viver na palavra de Deus, no caminho do Senhor, ou sonhar os sonhos de Deus para nós, sonhar com os projetos que Deus tem para nós, aqueles que Ele plantou nos nossos corações, muitas vezes nós somos ridicularizados. Só que Deus nos fortalece e Ele nos conduz àquilo que Ele preparou para nós. Até porque se Deus colocou um sonho, um projeto nos nossos corações, Ele também há de fortalecer as nossas vidas contra aquele que tentam nos fazer desistir, contra aqueles que tentam nos fazer desanimar. Como foi no caso de Eucana. Eucana tentava dar um consolo para sua esposa Ana, porque a amava muito, mas mesmo cheio de boas intenções, Eucana na verdade derramava um balde de água fria sobre ela, porque ele dizia assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Em outras palavras, Eucana dizia para ela assim: Ana, você já tem tudo, você já conseguiu muita coisa na vida, está bom assim, conforme-se. Conforme-se. Sabe, meu irmão, minha irmã, existem muitos assassinos de sonhos por aí. São pessoas que, ou na maldade, ou na ignorância, na falta de conhecimento dos fatos, tentam apagar a chama de esperança e de fé que existem em nossos corações, e tentam nos fazer conformar com algo menor do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Você já ouviu aquela história das crianças que patinavam no lago congelado? Imagino que em algum momento você já ouviu essa história, mas ela ilustra bem aquilo que nós estamos conversando aqui hoje. Certa lenda conta que 2 crianças estavam patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada, fria, e as crianças brincavam naquele lago sem preocupação. De repente o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo o seu amiguinho se afogando ali naquele gelo quebrado, naquela água, ele pegou uma pedra e começou a golpear aquele gelo com todas as suas forças. E ele foi quebrando para que o seu amigo conseguisse vir chegando para a margem do lago com toda dificuldade. E quando os bombeiros chegaram ali, alguém viu aquilo, foi chamar um socorro, e quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como é que você fez isso? É impossível que um menino tão pequeno como você conseguisse quebrar esse gelo tão grosso com uma pedra e com essas mãozinhas tão pequenas. E aí uma pessoa de mais experiência na vida, sabendo do que a força da fé pode fazer, disse assim: eu sei como ele conseguiu. E aí eles perguntaram: como? O senhor viu? Ele falou: não. Ele respondeu: não tinha ninguém aqui dizendo para ele que ele não podia conseguir,
que ele não podia fazer. Sabe, meu irmão, minha irmã, se nós estivermos sonhando para nós os sonhos de Deus, se nós estivermos sonhando aquilo que está dentro da vontade de Deus para nós, nada pode nos deter. Portanto, se existe alguém dizendo para você, você não pode, você não vai conseguir, corra para os braços do Pai e se fortaleça no Senhor. Fortaleça no Senhor a sua fé, fortaleça no Senhor a sua confiança, porque você pode chegar mais longe, você pode ir mais longe, você ainda pode conquistar muita coisa na sua vida. Então, sonhe os sonhos de Deus, se fortaleça no Senhor, porque você vai chegar lá. E tem mais um detalhe que precisa ser mencionado aqui a respeito da história de Ana. Você pode ser incompreendido por causa dos seus projetos de vida e dos sonhos que Deus coloca no seu coração, assim como foi com Ana. Quando ela foi ao tabernáculo para orar a Deus e para apresentar a Deus, né, o seu sonho de ser mãe, Eli, o sacerdote, a interpretou mal. Ele pensou que ela estava embriagada, quando na verdade ela estava chorando e suplicando a Deus por um filho. Ela estava no lugar certo, ela estava ali na tenda sagrada, no lugar de culto, buscando exatamente a Deus. E aquele que representava Deus entre os homens fez uma interpretação equivocada do que Ana estava vivendo. Mas veja que o clamor de Ana chegou aos ouvidos do Senhor e depois de alguns dias ela engravidou. Meu irmão, mesmo que nós sejamos incompreendidos e mal interpretados pelas pessoas que nos cercam, Deus continuará a nos fortalecer até que as nossas orações sejam respondidas. Ana é o exemplo de alguém que foi até o fim na realização dos seus sonhos, até o fim na realização dos seus planos e projetos de vida, principalmente porque eles estavam respaldados pelo Senhor. Deus a fortaleceu, Deus a abençoou, até que a vitória acabou acontecendo. Vá você também, meu irmão, minha irmã, até o fim, naquilo que o Espírito Santo tem direcionado em seu coração. Nesse projeto de vida, nessa busca que você tem aí no seu coração, nesse sonho que Deus plantou no seu coração, vá até o fim. Não importam as provocações, não importam as incompreensões, não importam os matadores de sonhos. O que realmente interessa é que Deus nos fortalece para concretizarmos aquilo que Ele tem preparado para nós. Então que você sonhe os sonhos de Deus, que você tenha os planejamentos da sua vida pautados na direção do Espírito Santo e que você siga adiante como Ana fez, independente de qualquer coisa, e você verá Deus cuidando de você até o fim, independente do que acontecer de errado no meio do caminho. Deus estará com você até a concretização do que Ele tem preparado para você. Vamos orar por isso então, para que Deus te dê força, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê a visão do que Ele tem preparado para você lá no fim, para que você não desista no meio do caminho, porque muitas vezes a tentação de desistir é muito grande. Então nós vamos orar para que Deus te fortaleça. Pai bendito, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã diante de Ti, na perspectiva da história de Ana, uma mulher que foi destemida, que teve fé, que teve perseverança e que não desistiu do sonho que o Senhor plantou no coração dela. Pai bendito, que essa também seja a nossa perspectiva de vida.
O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. O Senhor sabe, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos buscado na nossa vida. O Senhor sabe dos compromissos que nós realizamos em torno da Tua Palavra, para vivermos em santidade, Senhor. E muitas vezes somos incompreendidos por essas decisões que tomamos, ó Deus. Mas, Pai, clamamos a Ti que o Senhor nos dê forças para continuar a caminhada. Mesmo que haja incompreensões, mesmo que alguns lutem contra nós, que o Senhor nos dê forças para continuar adiante, até a concretização daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Eu oro, Senhor, também pelos irmãos e irmãs que participam dos nossos cultos de terças-feiras, na busca por um milagre, na busca por uma bênção, na busca por uma resposta. Deus, eu apresento a Ti cada pedido de oração agora, cada pacto de oração que está sendo colocado diante de Ti. Peço a Ti que o Senhor continue derramando espírito de perseverança para aqueles que estão caminhando no pacto de oração, ó Pai. E que, sobretudo, o Senhor venha atuar com poder e graça sobre cada necessidade, sobre cada pedido, para que cada irmão e cada irmã possa ver vitória, possa ver um milagre acontecendo, possa ver o milagre da saúde, o milagre da providência, o milagre de um renovo espiritual, um renovo emocional, Senhor. Pai, que cada filho e filha do Senhor possa ter a sua oração respondida no poder da Tua graça, no poder do Teu amor, Senhor. Guarda cada irmão, cada irmã, cada família, cada casa, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e irmã, Deus abençoe a sua vida. Foi bom estar com você nesse tempo. Nós voltamos a nos reunir no domingo. Este domingo não tivemos a transmissão do culto online. Nós tivemos um problema com a nossa transmissão. Então, quem ficou esperando o culto online acabou não tendo a possibilidade de participar do culto, e nós pedimos desculpas, pedimos a sua compreensão. Infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Mas já estamos resolvendo esse problema, então provavelmente domingo que vem já estaremos com tudo pronto, tudo restabelecido, para aqueles irmãos que não podem vir para o culto presencial poderem assistir o culto ao vivo, tá? Então, Deus abençoe, a gente volta a se encontrar no domingo. Uma ótima semana para você, fique na paz do Senhor, um abraço a todos, tchau, tchau.